A mensagem oculta em Branca de Neve que a realeza não quer que você saiba. Por séculos, a história de Branca de Neve tem sido contada às crianças como um simples conto de fadas sobre beleza, inveja e amor verdadeiro. Mas será que essa narrativa, aparentemente inocente, esconde algo muito mais profundo e revolucionário? Uma análise cuidadosa dos elementos simbólicos presentes no conto revela camadas de significado que podem ter sido deliberadamente obscurecidas ao longo do tempo, especialmente quando adaptadas para o consumo das massas. As origens esquecidas, a versão mais antiga conhecida de Branca de Neve, registrada pelos irmãos Grimm no século XIX, difere significativamente das adaptações modernas que conhecemos hoje. Na versão original, encontramos elementos que foram sistematicamente removidos ou suavizados nas recontagens posteriores. Isso não foi acidental. Representa uma tentativa deliberada de domesticar uma narrativa que originalmente carregava mensagens subversivas sobre poder, classe social e resistência. Os contos de fadas, em sua essência, sempre serviram como veículos para transmitir conhecimentos ancestrais e críticas sociais de forma codificada, em épocas onde a expressão direta de dissidência política poderia resultar em perseguição ou morte. Essas histórias permitiam que ideias revolucionárias circulassem disfarçadas de entretenimento infantil. O espelho mágico, reflexo da propaganda real. Famoso espelho da rainha não é meramente um objeto mágico. Ele representa o sistema de propaganda e controle de narrativa que as elites sempre utilizaram para manter seu poder. Quando a rainha pergunta, "Espelho, espelho meu, quem é a mais bela do reino?", ela não está simplesmente buscando validação pessoal sobre sua aparência física. A beleza, neste contexto, simboliza legitimidade e direito divino de governar. Por séculos, a realeza justificou seu poder alegando ser escolhida pelos deuses, possuindo qualidades superiores que os distinguiam dos súditos comuns. O espelho representa os meios pelos quais essa narrativa era mantida, através de cortesãos, artistas patrocinados, cronistas oficiais e instituições religiosas que constantemente reafirmavam a superioridade dos governantes. Quando o espelho finalmente declara que Branca de Neve é a mais bela, isso representa o momento terrível em que a verdade irrompe através da propaganda. A legitimidade do poder real é questionada, e uma nova força emerge que ameaça a ordem estabelecida. Branca de Neve, a representante do povo Branca de Neve não é simplesmente uma princesa, ela é a personificação do povo comum que, apesar de sua origem nobre, é forçada ao exílio e deve sobreviver por meio do trabalho honesto. Sua jornada da opulência do castelo para a humilde cabana dos 7 anões representa uma queda de status social que, paradoxalmente, revela sua verdadeira nobreza de caráter. O nome Branca de Neve carrega um simbolismo profundo. O branco representa pureza, mas também pode simbolizar a página em branco da história, o potencial para um novo começo. A neve, por sua vez, cobre e purifica a paisagem, ocultando as cicatrizes do passado sob um manto uniforme. Branca de Neve representa a possibilidade de renovação social, onde as antigas hierarquias são cobertas por uma nova ordem mais justa. Sua beleza natural, que supera os artifícios e cosméticos da rainha, simboliza a autenticidade do povo, comum em contraste com a artificialidade das classes dominantes. Enquanto a rainha depende de espelhos mágicos, poções e disfarces para manter sua posição, Branca de Neve simplesmente existe em sua verdade natural. Os 7 anões, a classe trabalhadora. Organizada, os 7 anões representam talvez o elemento mais revolucionário de toda a história, embora isso tenha sido cuidadosamente disfarçado nas adaptações modernas. Eles são trabalhadores especializados que vivem de forma coletiva, compartilhando recursos e responsabilidades. Um modelo de organização social que desafia diretamente a estrutura feudal tradicional. Cada anão possui uma personalidade distinta: Feliz, Soneca, Atim, Zangado, Mestre, Dunga e Dengoso na versão Disney, mas trabalham juntos harmoniosamente. Isso simboliza como diferentes temperamentos e habilidades podem se unir em prol de um objetivo comum, sem a necessidade de uma hierarquia rígida.
ou de um rei absoluto comandando suas ações. O fato de serem mineradores é altamente significativo. Eles extraem riquezas da terra, ouro e pedras preciosas, mas vivem de forma simples e igualitária. Isso representa uma crítica direta ao sistema onde os trabalhadores produzem a riqueza, mas esta é apropriada pelas classes dominantes. Os anões demonstram que é possível uma sociedade onde aqueles que trabalham também controlam os frutos de seu labor. A Casa dos Anões, sempre descrita como pequena, mas perfeitamente organizada e limpa, simboliza como uma comunidade pode prosperar através da cooperação mútua, sem necessidade de palácios opulentos ou displays excessivos de riqueza. As 3 tentativas de assassinato, métodos de controle social, as 3 tentativas da rainha de eliminar Branca de Neve não são apenas elementos dramáticos da narrativa. Cada uma representa uma forma diferente pela qual as elites tentam controlar ou eliminar ameaças à sua hegemonia. Primeira tentativa: o espartilho apertado. A rainha, disfarçada de vendedora, oferece um espartilho belo que quase sufoca Branca de Neve. Este episódio simboliza como as estruturas sociais restritivas são frequentemente apresentadas como benéficas ou desejáveis. O espartilho representa as convenções sociais que prometem tornar as pessoas mais atraentes ou aceitáveis, mas na realidade as sufocam e limitam sua liberdade natural. Segunda tentativa: o pente envenenado. O pente representa a vaidade e a preocupação excessiva com aparências externas. Quando colocado na cabeça de Branca de Neve, quase a mata. Isso simboliza como a obsessão com status, moda e conformidade social pode ser literalmente tóxica, desviando as pessoas de suas verdadeiras necessidades e valores. Terceira tentativa: a maçã envenenada. A maçã é talvez o símbolo mais poderoso de toda a história. Ecoando o fruto proibido do Éden, ela representa conhecimento perigoso, mas aqui, o veneno não está no conhecimento em si, mas na forma corrompida como ele é apresentado. A rainha oferece apenas metade da maçã, mantendo a parte saudável para si. Isso simboliza como as elites controlam a informação, oferecendo ao povo apenas versões parciais ou distorcidas da verdade, mantendo o conhecimento completo para si mesmas. O sono da morte. Consciência adormecida. O sono profundo de Branca de Neve após comer a maçã envenenada representa o estado de consciência adormecida, no qual as massas são mantidas através da propaganda, educação limitada e entretenimento superficial. Ela está viva, mas incapaz de agir ou responder ao mundo ao seu redor. Uma metáfora perfeita para populações que, embora fisicamente presentes, permanecem politicamente inertes. O caixão de vidro no qual os anões colocam Branca de Neve é altamente simbólico. O vidro permite que todos vejam a verdade, Branca de Neve, mas cria uma barreira que impede a interação direta. Isso representa como certas verdades sobre justiça social e igualdade podem ser exibidas publicamente, em museus, livros de história ou discursos políticos, mas mantidas isoladas da vida prática das pessoas. O príncipe, catalisador da mudança. Príncipe que desperta Branca de Neve com um beijo não deve ser interpretado literalmente como uma figura romântica. Nas versões mais antigas do conto, o despertar não acontece através de um beijo, mas quando o caixão é movido e o pedaço de maçã envenenada se desloca da garganta de Branca de Neve. Esta versão original é muito mais significativa simbolicamente. O despertar não vem através de uma intervenção mágica externa, mas através do movimento e da ação. Quando as circunstâncias mudam, o caixão é movido, o que estava bloqueando a consciência, o pedaço de maçã, é naturalmente desalojado. O príncipe, portanto, representa não um salvador individual, mas as circunstâncias históricas que permitem o despertar da consciência coletiva. Pode ser uma crise econômica, uma guerra, uma mudança tecnológica, ou qualquer evento que mova o caixão da complacência social. A morte da rainha, o fim da tirania ou final da história, onde a rainha é forçada a dançar com sapatos de ferro em brasa até morrer. É talvez o elemento mais censurado nas versões modernas. Esta punição brutal não é simplesmente vingança,
É um simbolismo poderoso sobre o destino inevitável dos tiranos. Os sapatos de ferro representam as próprias estruturas de opressão que os tiranos criam. Eventualmente, essas estruturas se voltam contra seus criadores. A rainha é destruída pelos mesmos métodos de crueldade e controle que usou contra outros. O ferro em brasa simboliza como a raiva popular, uma vez inflamada, consome aqueles que a provocaram. O fato de ela ser forçada a dançar sugere que sua destruição não é rápida ou misericordiosa, mas prolongada e pública. Uma advertência para outros que possam tentar seguir o mesmo caminho de dominação através da crueldade. Por que esta interpretação foi suprimida? As razões pelas quais esta leitura revolucionária de Branca de Neve foi sistematicamente obscurecida são evidentes quando consideramos quem controlava a produção e distribuição de literatura ao longo da história. Editoras, estúdios de cinema e outras mídias sempre estiveram, em grande medida, sob o controle ou influência das classes dominantes. Walt Disney, ao criar sua famosa adaptação em 1937, transformou uma história potencialmente subversiva em entretenimento inofensivo. Os anões se tornaram figuras cômicas e inofensivas, a violência foi suavizada e o foco mudou para romance e beleza superficial. Esta sanitização não foi acidental. Ocorreu durante um período de grande tensão social nos Estados Unidos, quando movimentos trabalhistas e ideias socialistas ganhavam força. A versão Disney estabeleceu o padrão para interpretações subsequentes, cada uma se afastando ainda mais dos elementos revolucionários originais. O conto foi transformado em uma narrativa que reforça, ao invés de questionar, as estruturas de poder existentes. Paralelos históricos. A história de Branca de Neve ecoa padrões recorrentes na história humana. A dinâmica entre a rainha, elite estabelecida, Branca de Neve, legitimidade popular emergente, e os anões, classe trabalhadora organizada, pode ser vista em diversos contextos históricos. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, a aristocracia, rainha, foi eventualmente derrubada por uma coalizão entre a burguesia emergente, Branca de Neve, e as classes trabalhadoras, anões. O espelho mágico foram os panfletos e jornais, que espalharam ideias revolucionárias, quebrando o monopólio da informação da elite. Similarmente, movimentos de independência colonial frequentemente seguem este padrão. O poder colonial estabelecido, rainha, é desafiado por líderes locais emergentes, Branca de Neve, apoiados por movimentos populares organizados, anões. A relevância contemporânea. Em nossa era de crescente desigualdade econômica e concentração de poder, a mensagem oculta de Branca de Neve permanece surpreendentemente relevante. Vivemos ainda sob o domínio de rainhas, seja na forma de oligarcas, corporações multinacionais ou elites políticas que usam espelhos mágicos modernos, mídia de massa, redes sociais, propaganda, para manter suas narrativas de legitimidade. As maçãs envenenadas contemporâneas assumem muitas formas. Consumismo que promete felicidade, mas entrega vazio espiritual. Políticas que prometem prosperidade, mas beneficiam apenas os ricos. Entretenimento que promete escape, mas mantém as pessoas passivas e desinformadas. Os 7 anões de hoje podem ser vistos em movimentos cooperativos, sindicatos, organizações de base comunitária e outras formas de organização horizontal onde pessoas comuns se unem para criar alternativas ao sistema dominante. Lições. Para o presente. A mensagem fundamental de Branca de Neve é que a legitimidade verdadeira não vem de proclamações ou propaganda, mas de caráter autêntico e conexão com o povo comum. A história sugere que sistemas baseados em hierarquia artificial e acumulação de poder eventualmente se autodestroem, enquanto comunidades baseadas em cooperação e trabalho honesto têm resistência e longevidade. A narrativa também nos ensina sobre os perigos da passividade. Branca de Neve quase morre não uma, mas 3 vezes, sempre porque aceita passivamente o que lhe é oferecido por figuras de autoridade. Somente quando ela aprende a questionar e resistir, com o apoio de sua comunidade, os anões, ela consegue sobreviver e prosperar. O despertar coletivo. Talvez a lição mais importante seja que o despertar da consciência
o momento em que Branca de Neve sai de seu sono de morte. Não acontece através de intervenção mágica individual, mas através de mudanças coletivas nas circunstâncias. O príncipe que nos desperta pode ser uma crise que expõe as mentiras do sistema, uma nova tecnologia que democratiza a informação, ou simplesmente o momento em que pessoas suficientes decidem que não aceitarão mais as condições atuais. Conclusão: a verdade que não pode ser enterrada. A tentativa de suprimir a mensagem revolucionária de Branca de Neve através de adaptações sanitizadas demonstra tanto o poder quanto os limites da propaganda de elite. Embora possam controlar versões específicas da história, não podem eliminar completamente sua essência transformadora. A verdade, como Branca de Neve, pode ser temporariamente adormecida, colocada em um caixão de vidro onde todos podem vê-la, mas não interagir com ela. Mas a verdade tem uma qualidade resiliente. Ela espera pacientemente pelas circunstâncias certas para despertar novamente. Cada vez que alguém reconhece os padrões descritos nesta análise, seja na história de Branca de Neve ou na sociedade contemporânea, um pouco desse despertar acontece. A mensagem que a realeza não quer que você saiba é simplesmente esta: o poder verdadeiro reside no povo comum organizado. A legitimidade real vem da justiça e compaixão, não da força ou propaganda, e nenhum sistema de dominação, por mais entrincheirado que pareça, é permanente. A história de Branca de Neve, em sua forma original e não censurada, permanece como um mapa codificado para a transformação social, uma receita ancestral para como comunidades oprimidas podem se organizar, resistir à tirania e construir alternativas mais justas. É por isso que essa interpretação foi cuidadosamente obscurecida, porque contém instruções práticas para mudança revolucionária, disfarçadas como um conto de fadas inofensivo. A questão que permanece é: agora que você conhece a mensagem oculta, o que fará com esse conhecimento? O despertar, afinal, é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação começa quando saímos do caixão de vidro da passividade e começamos a viver as lições que a história nos ensina.